Olá, queridos! Jeremias continuava na prisão real por anunciar em nome do Senhor que Jerusalém seria entregue nas mãos dos babilônios. E então, pela segunda vez, o Senhor entregou a ele uma mensagem, fazendo promessas de coisas grandes e poderosas que seriam reveladas à medida que ele buscasse ao Senhor. Vamos então para o 33º capítulo da nossa série 52 dias aprendendo a viver na adversidade com Jeremias. Nesta sessão, há uma forte ênfase no nome de Yahvé, o Deus da aliança com Israel. E Deus aborda justamente a sua fidelidade a essa aliança. Ao dirigir sua palavra a Jeremias, Deus não apenas reafirmou sua bondade para com ele, como também a afeição que ele ainda tinha pelo seu povo, por quem Jeremias havia intercedido tão sinceramente. O Senhor convidou Jeremias a clamar a ele em oração. À medida que ele o buscasse, o profeta teria uma perspectiva clara e completa da situação, tanto do presente quanto do futuro. O Senhor aqui se refere a questões que estavam além da percepção humana e que requeriam a revelação divina. Esta promessa era especialmente notável, considerando as circunstâncias do momento. A cidade estava cercada pelo inimigo e o julgamento prometido começava a se cumprir. Mas justamente nesse momento crítico, Deus enviou uma palavra de esperança e fé, tanto ao profeta quanto ao povo de Jerusalém. O sentido dos versículos 4 e 5 no original hebraico são obscuros, fazendo com que os intérpretes hesitem sobre o seu real significado. O entendimento geral é que as casas em Jerusalém foram transformadas em escombros porque tinham sido demolidas para servir de barricada contra os babilônios que cercavam a cidade. O Senhor disse que isso de nada adiantaria, porque em breve os caldeus invadiriam a cidade e o que se veria seria uma multidão de cadáveres. Os judeus deveriam ter ouvido as constantes mensagens do Senhor através dos seus profetas, avisando que esse dia chegaria. De fato, era uma visão angustiante e deprimente, mas que não tirou a verdade da promessa de Deus de restaurar o seu povo. Jerusalém estava cheia de destruição e morte, mas o Senhor prometeu trazer saúde, cura, abundância de paz e verdade sobre ela. Essas promessas foram declaradas de maneira que se cumpririam parcialmente em um futuro próximo, sob a liderança de Neemias e Esdras, mas que seriam cumpridas na sua totalidade apenas na nova aliança, através do Messias. Na época em que Jeremias entregou esta profecia, o povo de Deus estava cheio de medo e tremor por causa da destruição e da morte iminentes. Mas segundo a promessa de Deus, após o exílio, eles temeriam e tremeriam por causa da grandeza da bênção de Deus em restaurar o seu povo. Na Jerusalém sitiada pelos inimigos, os sons da cidade eram terríveis. Podemos imaginar os gritos, choros, gemidos, sons de estrondos e destruição. Esses sons terríveis logo seriam substituídos por um profundo silêncio, o silêncio de uma Jerusalém desolada, sem habitantes e sem animais. Mas Deus prometeu que, depois do exílio, tudo isso mudaria. Em vez dos sons terríveis ou do silêncio mais terrível ainda, a Jerusalém restaurada seria preenchida com os sons felizes de pessoas abençoadas e prósperas. O som seria como aquele da melhor festa de todos os tempos, um casamento com a voz do noivo, da noiva e dos que cantam. Em vez dos gritos angustiados de uma cidade sob julgamento, eles ouviriam o som de pessoas louvando a Deus e adorando no seu templo, pois o templo seria reconstruído e o ministério dos levitas seria restaurado como antes do exílio. Em vez do caos e desespero de uma cidade sitiada, haveria a paz e a bondade da cidade restaurada. Deus descreveu diferentes regiões geográficas da terra de Israel, explicando que a restauração prometida se estenderia a todas essas regiões. Não seria apenas a cidade de Jerusalém que seria restaurada, mas toda a terra prometida.
Nos versículos 14 a 18, as promessas de restauração são repetidas pelo Senhor para dar garantia e ênfase. No contexto da nova aliança, Deus prometeu que um descendente da linhagem de Davi seria o renovo de justiça. Ele reinará não apenas sobre Jerusalém e Israel, mas sobre toda a terra, trazendo julgamento e justiça. É interessante que Jeremias não revela tanto sobre o Messias quanto Isaías, mas ele fornece maravilhosos vislumbres de Cristo, como você pode conferir no quadro a seguir. Deus deixa claro que a sua aliança com Davi era tão certa quanto o dia e a noite. Nunca faltaria um descendente dele para sentar-se no trono de Israel. Baseados nessa promessa, podemos ver o quanto o seu cumprimento na pessoa de Cristo transcendeu a expectativa. O mesmo é verdade sobre a promessa dada aos sacerdotes levíticos, uma vez que toda a obra expiatória de Cristo foi feita com perfeição, perpetuado e estendido no sacerdócio real dos cristãos. O que parecia se tornar extinto é encontrado em Cristo em termos seguros e irrevogáveis. As duas famílias mencionadas no versículo 23 são o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. Havia e ainda há aqueles que dizem que, embora Deus os tenha escolhido, ele agora os havia rejeitado. E por isso desprezavam o povo de Deus. Eles negavam que Israel continuasse como uma nação com quem Deus tinha um plano e um propósito especial. Veja que na nova aliança em Cristo, o propósito de Deus se estende muito além de Israel, mas nunca abandona Israel. Aqueles que dizem que Deus os rejeitou como nação cometem o grande pecado de desprezar o povo de Deus. E para enfatizar essa verdade, Deus repetiu a mesma figura usada nos versículos 20 e 21 para comunicar a permanência da sua aliança com seu povo. A natureza entrará em colapso total antes que Deus volte atrás na menor promessa feita ao seu povo. E no capítulo de amanhã, vamos ver que Jeremias registrou diversos acontecimentos dos dias finais de Judá, que provam que não podemos tratar a palavra de Deus como bem entendemos, sem sofrer as consequências. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!